Não voltes a tocar-me assim, Ana. Nunca mais. As palavras saíram da boca de Sofia como um grito abafado, e quando nas paredes estreitas da rua em Alfama, onde o sol de fim de tarde pintava as fachadas de ocre e azul. Ana parou, a mão ainda suspensa no ar, como se o tempo tivesse congelado aquele gesto inacabado. Os olhos delas encontraram-se, e por um instante o mundo inteiro pareceu reduzir-se àquele olhar: medo, desejo, culpa. Depois Sofia virou-se e correu, os sapatos e quando nas pedras irregulares, desaparecendo na curva que levava ao miradouro. Ana ficou ali, sozinha, o coração batendo descompassado. Como podia um toque tão leve ter destruído tudo? Como podia um beijo roubado numa noite de fado ter aberto uma ferida que agora sangrava sem parar? Dentro dela, uma voz gritava que era errado, que duas raparigas da mesma aldeia no Alentejo não podiam sentir aquilo, que as pessoas falariam, que a família nunca entenderia. Mas outra voz, mais profunda, sussurrava que era o único momento em que se sentira viva. Tinham 17 anos. Cresceram juntas, partilhando segredos nas margens do rio Guadiana, colhendo figos nos verões quentes, sonhando com uma vida longe da terra seca e das conversas repetidas na praça. Sofia era a filha do médico, Ana a da professora. Eram inseparáveis, até que um dia, numa festa de São João, o vinho e a música se aproximaram demais. O beijo aconteceu atrás da igreja, rápido, assustado, mas suficiente para mudar tudo. No dia seguinte, Sofia não apareceu. Ana esperou horas junto ao rio. Quando finalmente a viu, Sofia desviou o olhar. Foi um erro, disse ela, a voz trêmula. Não podemos ser assim. Deus não quer. As pessoas não querem. Ana tentou argumentar, tentou explicar que o que sentia não era pecado, era apenas amor, mas Sofia já tinha decidido. Ia para Coimbra estudar medicina como o pai queria. Longe. Muito longe. Ana ficou. Inscreveu-se na Universidade em Lisboa, letras, porque as palavras eram o único lugar onde podia esconder-se. Os anos passaram como um rio lento. Cartas não enviadas, fotografias guardadas na gaveta, noites em que acordava com o nome de Sofia na boca. Tentou namorar rapazes, tentou convencer-se de que era só uma fase, mas nada preenchia o vazio. A saudade instalou-se como uma companheira permanente, aquela melancolia portuguesa que não explica, apenas dói. 10 anos depois, Ana era professora auxiliar na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, convidada para um seminário sobre literatura contemporânea. Chegou de comboio, o coração apertado sem saber porquê. Coimbra sempre lhe pareceu uma cidade de pedra e memória, com as capas negras dos estudantes a deslizarem pelas ruas como fantasmas do passado. Instalou-se num pequeno hotel perto da Sé Velha, tentando concentrar-se nos papéis que trazia. No primeiro dia do seminário, entrou na sala e viu a Sofia. Sentada na primeira fila, mais madura, o cabelo mais curto, óculos finos, mas o mesmo olhar intenso. Estava lá como médica convidada para falar sobre ética na literatura médica. Quando os olhos se cruzaram, Ana sentiu o chão sumir. Sofia empalideceu, mas não desviou o olhar. No intervalo, aproximou-se devagar. Ana, murmurou. Sofia. Não houve mais palavras. Apenas o silêncio pesado de 10 anos de ausência. Ana queria perguntar se ela era feliz, se tinha casado, se tinha filhos, se ainda sonhava com aquele beijo. Mas a boca não obedecia. Sofia sorriu, um sorriso triste. O mundo é pequeno, não é? Ana assentiu. Naquele momento, percebeu que o passado não morre. Apenas espera, escondido nas sombras das ruas antigas, pronto para voltar e reclamar o que lhe pertence. O seminário continuou, mas nenhuma das duas ouvia realmente. À noite, Coimbra iluminava-se com luzes suaves,
e o fado ecoava de algum lado longínquo. Ana caminhava sozinha pela rua da Sofia, pensando em como a vida dá voltas cruéis. Por que agora? Porque precisamente quando achava que tinha conseguido esquecer? No dia seguinte, Sofia pediu-lhe para tomarem um café depois da sessão. Sentaram-se numa esplanada junto ao Mondego, o rio correndo calmo como se nada tivesse acontecido. Casei-me, disse Sofia, sem preâmbulos, com um colega da faculdade. Temos uma filha de 5 anos. Ana sentiu uma faca no peito, mas sorriu. Fico feliz por ti. Menti, continuou Sofia, a voz baixa. Divorciei-me há 2 anos. Não aguentei mais fingir. Todos esses anos. Tentei ser o que esperavam de mim. Mas nunca consegui esquecer-te. Ana olhou para o rio. Lágrimas ameaçavam cair, mas conteve-as. Por que fugiste, Sofia? Porque me deixaste sem explicação? Tinha medo. Medo do que as pessoas diriam. Medo do que eu própria sentia. Achava que era pecado, que era doença. Cresci ouvindo isso na missa, na família. Mas com o tempo percebi que o verdadeiro pecado foi abandonar-te. O silêncio caiu entre elas, pesado como o ar de verão. Ana queria tocar-lhe na mão, mas não ousava. Havia demasiadas camadas de dor acumulada. E agora? Perguntou Ana, por fim. Não sei. Mas não quero voltar a fugir. Naquela noite, Ana não dormiu. O passado voltava como uma onda, arrastando tudo. Lembrava-se do cheiro da pele de Sofia, do sabor do beijo roubado, da promessa silenciosa que fizeram com 17 anos. E agora, adultas, com vidas construídas sobre mentiras, o que restava? Os dias seguintes foram uma tortura deliciosa. Encontravam-se todos os dias depois das sessões, passeavam pelas ruas de Coimbra como se o tempo não tivesse passado. Falavam de tudo, dos livros que Ana lecionava, dos doentes que Sofia tratava, da filha que Sofia criava sozinha. Mas evitavam o essencial. Evitavam tocar-se, evitavam dizer o que realmente sentiam. Ana sentia o conflito dentro dela como uma batalha constante. Por um lado, o desejo de abraçar Sofia, de recuperar os anos perdidos. Por outro, o medo de sofrer outra vez. E se Sofia voltasse a fugir? E se a sociedade, mesmo em 2025, ainda a julgasse? Portugal mudara muito, o casamento entre pessoas do mesmo sexo era lei há 15 anos, as marchas do orgulho enchiam as ruas, mas nas famílias conservadoras, nas aldeias, nos olhares de soslaio, a aceitação ainda era frágil. Sofia, por sua vez, lutava com a culpa. A filha, Inês, perguntava pelo pai ausente e Sofia inventava desculpas. Como explicar à criança que a mãe amava uma mulher? Como assumir publicamente algo que esconderam toda a vida? Uma tarde, choveu forte. Abrigaram-se debaixo do arco de Almedina, encostadas uma à outra. O cheiro da chuva misturava-se com o perfume de Sofia e Ana não resistiu. Virou-se e os lábios encontraram-se. Foi um beijo lento, cheio de saudade acumulada, como se 10 anos se dissolvessem naquele instante. Amo-te, murmurou Sofia, quando se separaram. Sempre amei. Nunca deixei de amar. Ana chorou. Chorou como não chorava desde adolescente. Abraçaram-se ali, debaixo da chuva, indiferentes aos olhares dos estudantes que passavam. Mas a felicidade foi breve. Na noite seguinte, Sofia recebeu uma chamada da ex-sogra, conservadora e católica fervorosa. Ouvi dizer que andas com uma mulher. Pensa na tua filha. Não vou permitir que a Inês cresça num ambiente desses.
A ameaça era velada, mas clara: luta pela custódia. Sofia entrou em pânico. Contou a Ana, a voz tremendo. Não posso perder a Inês. Ela é tudo para mim. Vamos lutar juntas, disse Ana, tentando ser forte. Mas dentro dela, o medo crescia. E se perdessem? E se o passado se repetisse, e Sofia escolhesse novamente a segurança? Os dias tornaram-se tensos. Sofia afastou-se um pouco, dizendo que precisava de tempo. Ana sentia a dor da rejeição antiga voltar, mais forte. Caminhava sozinha pelas margens do Mondego, ouvindo fado numa casa pequena, onde uma fadista cantava estranha forma de vida. As palavras entravam-lhe na alma, o coração independente teimou em não te obedecer. Porque o amor tinha de ser sempre uma batalha? Porque não podiam simplesmente ser felizes? Uma noite, Ana recebeu uma mensagem de Sofia: encontra-me na quebra-costas. Preciso de ti. Correu. Encontrou Sofia sentada nas escadas íngremes, chorando. Decidi, disse Sofia. Vou assumir tudo. Pela Inês, por mim, por nós. Não quero mais viver na mentira. Abraçaram-se novamente, mas Ana sabia que a verdadeira batalha apenas começava. O segredo revelado traria consequências. A família de Sofia, os colegas, a sociedade pequena de Coimbra. Mas pela primeira vez havia esperança. A revelação do segredo espalhou-se como fogo em palha seca. Primeiro na família de Sofia, a mãe chorou, o pai não falou durante dias. É uma fase, disse ele. Vais passar. Mas Sofia manteve-se firme. Levou Inês a passear com Ana, explicou à criança da melhor forma possível: a mamã gosta muito da tia Ana, como gostava de papá. Inês, com 5 anos, aceitou com a inocência das crianças. Posso chamar-lhe madrinha? Ana sentiu o coração derreter. Mas nem tudo era tão simples. No hospital onde Sofia trabalhava, começaram os murmúrios. Uma colega conservadora comentou alto: ainda bem que não trato crianças com ela. Sofia ouviu, doeu, mas não respondeu. Ana, na universidade, enfrentou olhares. Uma aluna perguntou diretamente: é verdade que a professora é lésbica? Ana respondeu com calma: a minha vida privada não interfere nas aulas. Mas dentro dela, a vergonha antiga voltava. Porque tinha de justificar-se? O conflito interno de Ana intensificava-se. Amava Sofia mais do que nunca, mas temia o preço. Sonhava com noites em que Sofia desaparecia novamente, acordava suada. E se não aguentares a pressão, perguntava a si mesma. Sofia também lutava. A ex-sogra avançou com pedido de regulamentação de responsabilidades parentais, alegando ambiente moral inadequado. O advogado disse que era fraco, mas o processo arrastou-se, consumindo energias. Numa noite difícil, discutiram. Ana, exausta: talvez devêssemos parar. Para bem da Inês. Sofia explodiu: é isso que queres? Fugir outra vez? Eu já fugi uma vez, e arrependo-me todos os dias. Choraram juntas. Fizeram amor com urgência, como se fosse a última vez, mas sem exageros, apenas a ternura de corpos que se reconhecem depois de anos. No dia seguinte, decidiram lutar. Juntas. Inscreveram-se numa associação LGBT em Coimbra, procuraram apoio. Encontraram outros casais, histórias semelhantes. Perceberam que não estavam sós. A batalha judicial começou. Testemunhas, relatórios psicológicos.
A psicóloga de Inês disse: a criança está feliz, bem integrada. O amor dos adultos é o que importa. Mas o juiz era conservador. Adiou a decisão. Ana e Sofia fortaleceram-se uma à outra. Passeavam de mãos dadas pela cidade, enfrentando olhares. O amor tornava-se mais profundo, mais maduro. Uma tarde, no jardim botânico, Inês correu entre elas, rindo. Naquele momento, Ana soube, valia a pena. Mas a traição veio de onde menos esperavam. A traição chegou disfarçada de amizade. Margarida, colega de Sofia no hospital, sempre se mostrara solidária. Apoio-te totalmente, dizia. Ofereceu-se para testemunhar a favor no tribunal. Mas era mentira. Margarida, secretamente apaixonada por Sofia desde a faculdade, via em Ana uma ameaça. Invejosa, começou a espalhar rumores, que Ana era instável, que tinha abandonado Sofia no passado, que não era boa influência para Inês. Os rumores chegaram à ex-sogra, que usou tudo no processo. Pior, Margarida enviou anonimamente fotos antigas, tiradas escondido, de Ana e Sofia abraçadas, para o diretor do hospital. Sofia foi chamada para conversa informal. Não queremos escândalos. Sofia confrontou Margarida. Porquê? Pensei que eras amiga. Margarida chorou, porque te amo. Sempre amei. E tu escolhes ela. A traição doeu mais que tudo. Sofia sentiu-se vulnerável, exposta. Questionou tudo, valia apenas pôr a filha a isto? Ana, ao saber, enfureceu-se. Quis confrontar Margarida, mas Sofia impediu. Não baixamos ao nível dela. O conflito interno atingiu o pico. Ana duvidava, talvez eu seja o problema. O passado que volta para destruir. Sofia respondeu, o passado volta para curar. Nós é que decidimos. Foram ao fado numa casa em Coimbra. A fadista cantou a imoraria e as lágrimas correram. A saudade, a dor, o amor, tudo misturado. Decidiram mudar-se temporariamente para Lisboa, onde Ana tinha mais apoio. Alugaram um apartamento pequeno em Alfama. Inês adaptou-se surpreendentemente bem. Mas o processo continuou. A ex-sogra intensificou ataques, usando a traição de Margarida. Numa audiência, Margarida testemunhou contra elas. Mentiu, disse que Sofia estava confusa, que Ana a manipulava. Ana quase desmoronou. Na saída, chorou no carro. Sofia abraçou-a, vamos vencer. Pelo nosso amor. Encontraram força em pequenas coisas, cozinhar juntas, ler para Inês, passear no Tejo. A sociedade portuguesa, progressista nas leis, ainda tinha bolsões de intolerância. Mas também tinha aliados. A associação ajudou com o advogado melhor. O alto da batalha aproximava-se. A batalha judicial tornou-se o centro das vidas. Audiências exaustivas, relatórios, testemunhas. A juíza, mulher de meia-idade, parecia imparcial, mas as perguntas cortavam. Ana testemunhou, amo Sofia desde sempre. Quer ser parte da vida delas, com respeito e carinho. Sofia, escolhi ser honesta. A minha filha merece uma mãe feliz. Inês, avaliada por especialistas, desenhou a família, ela, a mãe e Ana, de mãos dadas. Mas é que sogra trouxe provas da instabilidade de Ana, artigos antigos sobre depressão que Ana tivera após a separação inicial. Ana sentiu o mundo ruir. Vão usar o meu sofrimento contra nós. Sofia segurou-lhe a mão, não.
Vamos transformar dor em força. Margarida, arrependida após confronto interno, retratou-se parcialmente. Enviou carta à juíza admitindo exageros por ciúme. Viragem. A decisão final aproximava-se. Noites de ansiedade. Ana sonhava com perda, acordava gritando. Sofia acalmava, seja o que for, estaremos juntas. Inês perguntava, por que as pessoas zangam-se conosco? Explicaram com simplicidade, porque nem todos entendem o amor diferente. Mas o amor vence sempre. Uma noite, em Alfama, ouviram fado na rua. Um fadista cantava Amália, pode o mundo ruir que eu não deixo de te amar. Choraram abraçadas. A juíza decidiu responsabilidades partilhadas mantidas, sem restrições. O superior interesse da criança é o amor estável. Vitória. Mas não sem custo. Sofia perdeu alguns colegas, Ana mudou de universidade temporariamente. O amor, porém, aprofundou-se. Maduro, resiliente. Planeavam um futuro, casamento civil, talvez. A batalha curara feridas antigas. A vida acalmou após a sentença. Mudaram-se definitivamente para Lisboa, um apartamento maior em Alfama, com vista para o Tejo. Inês crescia feliz, chamando Ana de madrinha Ana, mas cada vez mais de mãe Ana. Casaram-se numa cerimónia simples, na primavera, com amigos e família que aceitara, a mãe de Sofia veio, chorando de emoção. Ana e Sofia renovaram votos silenciosos, nunca mais fugir, nunca mais esconder. A saudade do passado transformou-se em gratidão. O amor proibido de juventude tornara-se amor maduro, humano, exemplo para Inês. O amor vence medos. Portugal, com suas leis progressistas e bolsões conservadores, era espelho da jornada delas, caminho feito de luta, mas possível. Anos depois, Inês, adolescente, perguntou sobre o passado. Contaram tudo, sem vergonha. Vocês são corajosas, disse ela. Não. Apenas humanas. O passado voltara, não para destruir, mas para completar. Nas noites de fado em Alfama, sentavam-se as três, de mãos dadas. A melancolia portuguesa agora tinha esperança. Porque o amor, verdadeiro, sempre encontra caminho.